Isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando esse. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês. Nessa sexta-feira, sextou com treino do Mengão e provável escalação do Flamengo, que vai ter a estreia de Carrascal nesse sábado contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. E trago para vocês muitas informações do Mengão. Tem José Boto atrás de 3 reforços para o Flamengo ainda nessa temporada. É isso mesmo, galera. Um goleiro, um zagueiro e também um atacante. 3 reforços do Mengão ainda nessa temporada. José Boto está atrás. E eu vou trazer também informação sobre Bruno Henrique. STJD marca data do julgamento de Bruno Henrique, nação. É isso aí. Vou trazer também todas as informações sobre a partida contra o Mirassol, provável escalação do Flamengo, desfalques do Mengão. Tem o retorno de 2 reforços para o Flamengo para essa partida, Bruno Henrique e Luiz Araújo. É isso mesmo, nação. E muito mais informações para vocês. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, basta clicar na palavrinha inscreva-se, clicou, já está inscrito. Deixa o like aí também, que é muito importante. Deixa o hype também, dá uma hypada aqui no canal Wesley Fla12 e acione o sininho da notificação para você receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. Só que antes disso, dá um aviso aqui para vocês. O pessoal me perguntando nos comentários: Wesley Fla, você não postou vídeo ontem à noite, ontem à tarde? Galera, não tinha informações, eu não queria repetir as mesmas coisas, eu não gosto de ficar repetindo as mesmas coisas aqui pra vocês, por isso eu não postei vídeo ontem à tarde. Eu tava meio brocochô também com a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, mas vida que segue, agora é sacudir a poeira e correr atrás da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que eu acho que a gente vai conquistar esses 2 campeonatos, hein? Agora eu acho que vai, hein, nação? E é o seguinte, nação, antes das informações do Mengão, eu vou trazer para vocês o treino do Flamengo. Não teve folga no Ninho do Urubu. Flamengo que voltou de Minas Gerais, foi para o CT do Ninho do Urubu ontem à tarde e treinou normalmente. É isso aí, nação, treinou já visando o confronto contra o Mirassol. Não será fácil, hein? Não será fácil. Torcida do Flamengo, não vamos subestimar o Mirassol. É 5º colocado do Campeonato Brasileiro, hein? Tirou ponto aí de grandes equipes, de time grande aí. Tirou pontos do Palmeiras, tirou ponto de Atlético Mineiro, tirou ponto do Cruzeiro. Então, não vamos subestimar o Mirassol. Vai ter que entrar focado nesse jogo, Flamengo, hein? Como se fosse final de Libertadores, é isso mesmo. Vou trazer para vocês o treino do Mengão aqui, eu vou dar o play aqui, acompanhar junto com vocês. Crédito das imagens, canal Flamengo TV, vou dar o play. E tem entrevista de Wallace Ian, hein? Tem entrevista aqui no final do treino, entrevista com o Wallace Ian. Vou dar o play aqui, ó. Play! Tá aí, galera, treino do Mengão aí, ó. Saúl e Alexandre focados aí para o jogo contra o Mirassol. Olha aí, ó, Carrascal. Vai ter estreia de Carrascal no Maraca, hein? E o Maraca que deve estar lotado, nação. Mais de, eu acho que foi 50 mil ingressos vendidos. 50 mil ingressos vendidos. Maraca vai estar lotado. Vai ter cobrança, lógico que vai ter cobrança. Fomos eliminados na Copa do Brasil, a torcida vai cobrar, mas vai apoiar bastante também. Tá aí, ó, o Vinha aí, nação. Olha o Vinha, será que vai ser titular? Talvez o Vinha estará de volta, hein? Olha aí, ó, Luiz Araújo, nação. Luiz Araújo deve estar de volta, treinou normalmente, ele e o Bruno Henrique deve estar de volta aos relacionados, né, nação? Talvez o Michael possa estar de volta também entre os relacionados. Vou trazer para vocês daqui a pouco todas as informações sobre essa partida, arbitragem, desfalques do Flamengo, provável escalação. É isso aí, nação. Só acompanhar aqui no canal Wesley Fla12. Vamos acompanhar um pouquinho o treino do Mengão. Tá os goleiros aí, ó. Show de bola. O Matheus Cunha que tá de saída do Flamengo, né, nação? O Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, tá de saída. Tá aí o treino do Mengão aí, ó. Muito bom. Felipe Luiz aí dando aquela corridinha, aquecimento lá no Ninho do Urubu. Vamos acompanhar um pouquinho aí. Vai, abre. Viu passada, vem. Faz também a perna da outra. Vai, frente. Vai, vai, outro lado. Puxa o chão. Vai, puxa o chão. Vamos, vai, corre. Beleza? Faz a volta completa. Ó, o Arrascaeta lá treinando normalmente também, Vinha. Rapaz, eu acho que Vinha vai ser titular. Eu tô achando que Vinha vai ser titular. O Carrascal aí, ó. Luiz Araújo treinando normalmente. Bruno Henrique treinou normalmente também. Vamos acompanhar um pouco. Vamos ouvir um pouquinho do treino aí. Vai, vamos de novo, Mati. Maravilha, Mati. Isso, perna rápida, Flamengo. Vamos.
Daqui a pouco entrevista com o Alacian e Nação, daqui a pouquinho entrevista com o Alacian aí, rapidinho, uma entrevista rapidinho com o Alacian. Coordenação, isso, João! Maravilha, João! Vai! Boa, João! Eu vou trazer agora pra vocês, Nação, a entrevista com o Alacian na Flamengo TV. Roda aí pra Nação aí. Não, o momento pra mim tá sendo tranquilo. Recebi bastante mensagens positivas, torcedor dos meus familiares. Eu acho que isso só serve de aprendizado pra mim. E eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar a cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti. Eu acho que isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando, e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater. Que é natural do futebol, um jogador quando está confiante tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. A expectativa é muito boa, né? Acho que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, a gente vai sair com 3 pontos. Claro, eu sei que a Nação vai estar lá apoiando a gente, dando incentivo que a gente precisa e que ajuda a gente dentro. Sim, a gente está pensando no Mirassol primeiro, mas claro que a gente tem um pensamento na Libertadores e a gente vai fazer de tudo para conquistar o título do Brasileiro e da Libertadores. Tá aí, né, Nação? Tá aí, galera. Fim do treino do Mengão. Entrevista com o nosso atacante, o Alacian. Ontem eu gravei um vídeo aqui, né, falando tudo o que eu acho sobre a pressão que a torcida do Flamengo tá fazendo com o garoto, né, crucificando o garoto porque ele perdeu o pênalti, falando que o garoto é soberbo, que o garoto é aquilo, é isso, é aquilo. Cara, nada a ver isso, cara. Isso aí é coisa dele, cara. Ele é assim, é a essência dele, isso é a essência dele, cara. Tudo bem que ele tem que diminuir um pouco, diminuir a provocação, pensar mais na partida, focar mais na partida, reclamar menos com o árbitro, reclamar menos com os jogadores, beleza. Mas agora, ficar crucificando o garoto porque perdeu um pênalti, falar que o cara não presta mais, que não presta mais, que ele não é humilde, bobeirada, mano, bobeirada. Ontem eu gravei um vídeo falando, quem quiser ver, pode ir lá no vídeo de ontem, eu escrachei, falei tudo que eu pensava, e é isso aí, mano. Agora, bola pra frente, cara. Eu acho que a gente, torcida do Flamengo, a gente tem que cuidar do que é nosso, mano. Cuidar do que é nosso. E não escrachar, velho. Sinceramente. Tem certos torcedores aí que, pelo amor de Deus, é que eu falei, essas redes sociais, cara, o pessoal, depois que criou essas redes sociais, é tenso, mano. É tenso. Tem gente que fala umas coisas aí, cara, que leva pro coração, né? Leva pro coração, sinceramente, mano. Não dá. O garoto tem um futuro imenso pela frente, isso é certo. E olha só, galera. Pra mim, o grande culpado foi o Felipe Luiz. Pra mim, Felipe Luiz não poderia ter colocado um garoto que acabou de subir da base para bater um pênalti decisivo. Pra mim, essa é a minha opinião. Também não vou crucificar Felipe Luiz por isso. Ele que estava lá na hora do momento, ele achou que o garoto deveria bater, tudo bem, já bateu, já perdeu, já foi. Agora não vamos crucificar nem o garoto e nem o Felipe Luiz. Errou e já é passado. Bola pra frente agora. E olha só, Nação, Jorginho e Saul lamentaram a eliminação da Copa do Brasil. Olha só aqui, ó, o volante Jorginho, por meio de suas redes sociais, lamentou a eliminação da Copa do Brasil e destacou o foco nos objetivos. Abre aspas aqui para o meia Jorginho. Infelizmente não atingimos o objetivo de seguir na competição, mas agora é virar a página, seguir de cabeça erguida, trabalhar forte para as próximas partidas que estão por vir. Seguimos juntos, escreveu Jorginho. Além de Jorginho, né, o meia Saul também lamentou a eliminação do Mengão. Abre aspas para Saul. Qualquer palavra não será suficiente. Não era o que esperávamos. Agora é levantar a cabeça, olhar para frente. Obrigado pelo apoio e pela energia de sempre, publicou o espanhol. O Saul e o Jorginho, né, e o Arrascaeta, que bateram pênalti muito bem, né, cara? Para você ver a importância da experiência. O jogador ter casca, o jogador ter experiência. Os 3 jogadores que tinham experiência e que tem casca foram lá bater o pênalti tranquilamente. Isso se chama experiência. Você vê, o Samuel Lino e o Alacian são jogadores jovens. Você vê a diferença. Perderam os 2 que são jovens, perderam. Os 3 mais experientes bateram, ó, não sentiram pressão nenhuma. Já os 2 mais jovens sentiram pressão e perderam os pênaltis, né? Infelizmente. Para mim foi escolha errada do Felipe Luiz. Escolheu o Alacian para bater. Tinha Léo Pereira, que sempre tá querendo bater falta. Tinha o Ayrton Lucas, que é mais cascudo também. Tinha o Léo Ortiz, que é muito mais cascudo. Ele é um jogador de 29 anos. Já jogou há muito tempo que tá no futebol. Então, para mim, quem pecou foi o Felipe Luiz na escolha dos batedores. De o Alacian principalmente. Só do Alacian. O
O Samuel Lino, né, já acostumado a jogar na Europa, já deve ter experiência também para bater pênalti, mas errou infelizmente. Todo mundo erra, né, cara? Um dia todo mundo erra, todo mundo acerta, é assim a vida. E olha só, nação, a eliminação na Copa do Brasil faz Flamengo ganhar 6 datas livres. Com a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo terá 6 datas livres no calendário, que poderão ser utilizadas para o descanso do elenco e preparação para as demais competições. A equipe de Felipe Luiz terá uma data livre em agosto, uma data livre em setembro e 2 datas livres em outubro e 2 em novembro. Olha só, o Flamengo vai ter várias datas livres para descansar e para treinar os jogadores. Então agora não tem mais desculpa de que o jogador está cansado, que não está isso, que não está aquilo, pois agora tem datas livres. E por falar em Copa do Brasil, Cruzeiro e Vasco ganharam ontem, se classificaram, e foi muito bom o Cruzeiro ganhar e se classificar. Mas por que foi bom? O que tem a ver bom para o Flamengo, o Cruzeiro se classificar? É o seguinte, se o Cruzeiro perde ontem e é eliminado, o Cruzeiro teria apenas a Libertadores para disputar, o Brasileirão para disputar. Com isso, o Cruzeiro ia focar só no Brasileiro. Agora não, o Cruzeiro classificou ontem na Copa do Brasil, ele vai estar dividido entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Isso é bom para o Flamengo, que o Flamengo agora foca em Libertadores e no Brasileiro. O Cruzeiro vai focar na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Show de bola, né, galera? E olha só, nação, ontem, né, o Flamengo agradeceu a PM, né, de Minas Gerais e também ao Atlético Mineiro pela recepção que o Galo deu à torcida do Flamengo, cara. Isso mostra o quanto o Flamengo é um clube profissional, mano. Eu gostei disso aí, olha só. O Flamengo divulgou em nota oficial agradecendo, né, a PM de Minas Gerais e o Atlético Mineiro pela organização da partida de quarta-feira. Abre aspas aqui para o Flamengo, para a nota do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo agradece à Polícia Militar de Minas Gerais e ao Clube Atlético Mineiro pelo profissionalismo, o empenho na organização da partida realizada ontem, na Arena MRV em Belo Horizonte, no caso anteontem, né? Destacamos a atuação das autoridades de segurança e a colaboração do clube mandante, que proporcionaram uma experiência segura e acolhedora aos torcedores rubro-negros presentes no estádio. A integração entre as instituições envolvidas foi fundamental para garantir um ambiente de paz e respeito ao futebol, cara. Olha só, isso que se chama profissionalismo. Depois de ser eliminado pelo Atlético Mineiro, o Flamengo manda uma nota agradecendo o Atlético Mineiro e a Polícia de Minas Gerais pelo acolhimento lá na capital mineira, né? E eu aqui vou agradecer também a Polícia Militar pela conduta que teve com a torcida do Flamengo, né? E também ao Atlético Mineiro pela recepção, cara. É assim que deve ser o futebol. Respeito mútuo. Dentro de campo, rivalidade. Mas fora de campo é paz e amizade, mano. Futebol é entretenimento, é diversão e não violência. Violência não tem nada a ver com futebol. Parabéns aos envolvidos aqui. Show de bola. E é o seguinte, nação, agora eu vou trazer informação, né, de Bruno Henrique, mano. Olha só. O julgamento do Bruno Henrique, né, do atacante Bruno Henrique do Flamengo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva deve ocorrer no dia 1º de setembro, galera. Olha só, embora a data oficial ainda não esteja definida, a próxima sessão da primeira comissão disciplinar do tribunal, para onde o caso foi distribuído, será em 18 de agosto. Porém, devido ao alto número de processos, o caso do atacante rubro-negro foi direcionado para a audiência seguinte. Essa audiência, segundo o calendário divulgado pelo STJD, será realizada no dia 1º de setembro. Bruno Henrique foi denunciado com base no artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele pode ser punido com até 2 anos de suspensão, 24 partidas afastado e multa de até R$200 mil. Informação aqui do jornal O Globo. Julgamento de Bruno Henrique deve ser no dia 1º de setembro. A pena máxima, né, são 2 anos de suspensão, mano. 2 anos de suspensão. Bruno Henrique, se pegar 2 anos de suspensão, praticamente ele não volta mais a jogar futebol, na minha opinião. Se ele pegar 2 anos de suspensão, ele volta, o contrato com o Flamengo já venceu e ele terá, eu acho que 35, 36 anos de idade. Eu acho que 36 anos de idade, 37 anos de idade.
Então dificilmente Bruno Henrique deve voltar a jogar futebol se ele pegar os 2 anos de suspensão. Mas eu acho que ele não vai pegar isso não. Se Paquetá não foi punido, eu acho que no caso do Bruno Henrique, eu acho que ele não será punido também não, galera. E olha só, nação, José Boto que está atrás de 3 reforços no Flamengo. Olha só aqui, ó. O Flamengo segue ativo no mercado em busca de novas contratações para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O Departamento de Futebol e a Comissão Técnica entendem que o clube precisa contratar um zagueiro canhoto, além de um goleiro e um centroavante com características diferentes das de Pedro. O Flamengo já gastou 43 milhões de euros, 279 milhões de reais nessa janela e calcula gastar em torno de mais 15 milhões de euros, cerca de quase 100 milhões de reais. Tá aqui na nação o Boto atrás de mais 3 reforços. Zagueiro, né? Goleiro e um atacante. O Flamengo pode ter mais 3 reforços nessa janela de transferências para reforçar no Campeonato Brasileiro. E agora, na nação, vamos para as informações do jogaço desse sábado, né? Flamengo e Mirassol. Flamengo que nunca enfrentou o Mirassol em nação. Jogo inédito, o Flamengo nunca enfrentou o Mirassol, e o Mirassol nunca jogou no Maracanã. E olha só, o Maraca deve estar lotado, hein, galera? Maraca deve estar lotado. 50 mil ingressos já foram vendidos. Vai ter cobrança, né? Vai ter cobrança antes da partida ali, naquele aquecimento dos jogadores. A torcida deve cobrar. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas deve ter também muito apoio na hora que a bola rolar. Tenho certeza disso, que a torcida vai apoiar bastante na hora que a bola rolar. E a gente vai ter a volta de Luiz Araújo e Bruno Henrique, que deve ser relacionado para a partida, né? Eles que não foram relacionados contra o Galo devem estar de volta no Brasileirão. E deve ter também a estreia de Carrascal. Carrascal deve estrear pelo Flamengo, nação, é isso aí. Vou trazer todas as informações para vocês. O árbitro, nação, da partida será o mineiro Paulo Zanovelli. O mineiro Paulo Zanovelli, cara. Cruzeiro disputa, cara, o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. O Flamengo é primeiro lugar, Cruzeiro é segundo, e coloca um árbitro mineiro para apitar a partida. Cara, essa CBF, cara, deveria evitar esse tipo de coisa, sabe por quê? Se o árbitro errar contra o Flamengo, cara, a gente vai ligar uma coisa na outra. Coloca um árbitro mineiro para apitar a partida, cara. Tanto árbitro aí de outros estados que nem tem clube na primeira divisão, mas a CBF escolhe logo um árbitro mineiro para apitar uma partida do Flamengo. É impressionante, mano, é impressionante. O resto da arbitragem ainda não foi definida pela CBF, hein, galera? Flamengo que terá desfalques, né, de De La Cruz, Pulgar e Danilo em recuperação do departamento médico. Por enquanto, esses 3 desfalques, por enquanto, né? Flamengo tem o último treino hoje, faz o último treino hoje, antes da partida. Então, por enquanto, os desfalques são De La Cruz, Pulgar e Danilo. Eu acho que o Michael, que foi desfalque na partida contra o Galo, deve voltar a ser relacionado nessa partida contra o Mirassol. Adversário difícil, hein? Adversário difícil, e o Flamengo não pode entrar achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento. O Flamengo, quando pega um time de menos expressão, o Flamengo entra relaxado, e eu não gosto disso. Tem que entrar focado. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Mirassol está em 5º lugar no Brasileirão, hein? Tá em 5º lugar, então não vamos subestimar o Mirassol. Flamengo que deve vir com essa provável escalação, galera. Olha só aqui, ó. Rossi no gol, Royal ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton. Só lembrando que Léo Pereira levou um pisão do Hulk, saiu com o tornozelo inchado, então ainda é dúvida. Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton na zaga. Na lateral esquerda, Vinha ou Alexandro. Meio de campo, Everton Araújo, Alan ou Saul e De Arrascaeta. No ataque, Plata ou Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Essa é a provável escalação do Mengão, que deve enfrentar nesse sábado às 18h30 o Mirassol no Maracanã, que deve estar lotado. E o meu placar é Flamengo 2, Mirassol 0. Deixe o seu placar aqui embaixo nos comentários, e peço a você também que se inscreva no canal SFla12, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!